Olá, muito boa tarde e bem-vindos ao nosso programa A Nossa Vida, a Nossa Fé, em que cada domingo aqui estamos para trazer-lhes a Palavra de Deus, especialmente para aqueles que não puderam ir à missa neste dia, ou pelo menos que não foram à missa em português e assim, na nossa língua de Camões, aqui trazemos a palavra deste domingo. Mais uma vez, este domingo, aqui eu, o Padre Isaac, com a irmã da Rosa Maria, que está aqui em Fresno já há vários anos, não é? Há quantos anos já está cá? Não sei há quantos, mas eu estou aqui de 1992. 92. 92. Já bem. Então já está cá há 25 anos. Há 25 anos, não é? Há uns aninhos. Uns aninhos, é verdade. Uns aninhos. Portanto, o Senhor me conceder a graça de viver. Bem, oxalá que conceda. Vamos rezar por isso. Bem, então hoje é a Epifania do Senhor, que tem esse título, uma palavra assim meio desconhecida, mas que é bem conhecida entre nós, é normalmente conhecido em Portugal por o Dia de Reis. O Dia de Reis, é verdade. O Dia de Reis, que normalmente é sempre no dia 6 de janeiro, mas que de uma certa maneira pode ser transferido para o domingo a seguir, e o que acontece aqui nos Estados Unidos, e então, talvez já mesmo em Portugal já seja a mesma coisa, não é? E a razão porque nós estamos a celebrar festas extraordinariamente importantes. Celebramos a solenidade da Mãe de Deus no domingo anterior. Agora vamos celebrar a solenidade, e chama-se Solenidade da Epifania. E realmente esta celebração foi transferida do dia 6, que muitas vezes calha num dia de semana, para o domingo, pela importância que a Igreja dá à celebração da Epifania. E nós vamos explicar, vamos refletir o que é que a palavra Epifania não vamos... significa. Já sabemos que Epifania, e quem for à missa em inglês, você vai saber que todos os sacerdotes nas homilias ou neste domingo tentam explicar, definir o termo Epifania, que significa revelação. E revelação de quê? Ou de quem? Revelação de Cristo, o Salvador, à humanidade. A luz que vem iluminar as nossas consciências, as nossas vidas e o mundo inteiro. Isto é. E então nós vamos realmente refletir um pouco o que é esta revelação, o significado, a importância desta revelação de Cristo à humanidade inteira, e vamos ver o que aconteceu. Está bem. Então, a senhora quer começar com a leitura do domingo? Primeiro, o Evangelho, primeira leitura é de Isaías. É uma leitura linda. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti levante-se o Senhor e a sua glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor e vê. Todos se reúnem e vêm ao teu encontro. Os teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Quando o vires, ficarás radiante. Palpitará e dilatar-se-á o teu coração. Pois a ti afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos, de dromedários e de Media e Efá. Virão todos os de Sabá, hão de trazer ouro e incenso, e proclamando as glórias do Senhor. Uma leitura cheia de poesia, de símbolos, mas que é muito linda. Sim, talvez a palavra que mais usada, mais repetida na leitura, e dentro desse símbolo
do simbólico da leitura é a palavra luz, que também tem a ver com epifania, como uma ideia, como uma luz que acende na nossa mente, em que nesta revelação que de Jesus, que Deus vem nos revelar Ele quem é, para iluminar as nossas mentes, para termos uma outra forma de pensar, um outro destino, a quem é seguir e para onde ir. Exatamente, outra forma de pensar, e porque é uma forma diferente de pensar, vai nos levar a um novo estilo de vida, que é o estilo de Jesus Cristo, que é a mensagem que depois Ele, na sua vida pública, vai trazer-nos a todos nós. Sim, mas mais do que um estilo de vida, porque muitas pessoas têm muitos estilos de vida, mais do que um estilo de vida, porque se fosse só um estilo de vida, então o cristianismo era só uma filosofia para viver, era só isso e nada mais, não é? Nós temos aqui uma filosofia para morrer, podemos dizer, para a vida depois da morte. Não é só como é que nós vivemos como cristãos, mas a que aspiramos, qual é o nosso futuro, até podemos usar a palavra aqui, o nosso destino como humano, a união perfeita com Deus. Assim que é sempre mais do que aparentamos. E nós vamos ver no Evangelho, que vamos ler possivelmente dentro de pouco tempo, que há uma estrela, portanto Jesus vai ser como que essa estrela, como o Sr. Padre disse, ilumina as nossas vidas e transforma a nossa maneira de pensar e de agir, tendo em mente que a nossa vida não acaba com a morte. Temos uma vida para além desta, e é exatamente isso o que Jesus vem trazer, a mensagem grande que Ele vem trazer, que agora, neste tempo de passagem, aqui na Terra, nós construamos, diríamos assim, talvez não seja a melhor palavra, o nosso futuro eterno, em comunhão com Ele. Certo. Falando nos dias dos reis, nas nossas expressões culturais, eu acho que no continente tem aqueles cantares que são chamados as janeiras, não é? Que nos Açores é conhecido como o cantar dos reis, em que um desses cantares, que resumindo o que a senhora diz que é uma luz nos guia no caminho da virtude, não é? É que essa luz não é apenas uma estrela, como tantas que existem para aí, mas que essa tem um nome, Jesus. Jesus é essa luz. Então, aí nesta primeira leitura do livro de Isaías, também temos aqui como uma profecia, não é? Ao falar de que vão vir camelos, que vão trazer ofertas, que vão vir bem, a palavra aqui era dromedários, que vêm a ser burros, não é? E tudo daquela família. Isso leva-nos a pensar no Evangelho, que vamos ler depois do intervalo, mas que tem a ver com Nosso Senhor no presépio, os reis a vir trazer os seus tesouros, a sua visita, a vir adorar o menino. Assim que é também ao mesmo tempo uma profecia daquilo que vai vir, preparando o povo, como preparando a nós, para podermos entender, compreender e seguir ao menino Jesus também. E aí vemos também nesta leitura, se a gente refletir um pouco mais, a preocupação que Deus tem na nossa salvação. Quer dizer, há aquela palavra no Evangelho de São João: Deus amou o mundo de tal maneira que lhe mandou o seu Filho. Portanto, Deus ama-nos tanto que manda o seu Filho para nos salvar. Então, e agora, a pergunta que nos fazemos: como é que nós correspondemos a esse amor que Deus tem por nós e que nós lhe chamamos Pai e que nós dizemos que somos filhos e filhas?
podemos nos interpelar todos e dizer que tipo de filho, de filha de Deus eu sou, que me criou à sua imagem e semelhança, que mandou o seu filho a ser um de nós, para que depois, como diríamos em linguagem simples, abrir as portas do céu para que nós fizéssemos parte dessa família de Deus e gozássemos para sempre a sua presença na eternidade. Um como nós, em tudo menos no pecado, como nos diz São Paulo, mas que vem ao mundo de uma maneira tão simples e tão acessível. Também vem ao mundo de uma maneira em que não fazia mal a ninguém. Vem ao mundo, entra no mundo como um menino, que o menino não pode fazer mal a alguém, é indefenso de uma certa maneira. Então assim entra Nosso Senhor neste mundo. Como a irmã dizia, que Deus tem essa preocupação imensa na nossa salvação. Então, talvez mais do que nós temos a preocupação em nós mesmos. Isso não haja dúvida. A começar por mim. Nós realmente distraímos-nos muito do que é o fundamental. O que é o fundamental na nossa vida. E, sobretudo, nos nossos tempos de hoje, com a tecnologia, com tantas, aqui na América, com tantas oportunidades, acabamos por sermos pessoas muito distraídas e mesmo sem darmos conta, muitos de nós, de nos afastarmos do que é o essencial na vida, do motivo, da razão por que Deus nos colocou aqui. Ele colocou-nos aqui com uma missão específica. E a gente esquece sem dar conta. Porque é um mundo de tanto barulho, de tanta que a gente esquece. E então, a nós poderíamos dizer como é que nós reconhecemos em Cristo essa luz que nos ilumina e como é que nós a aceitamos na nossa vida. Então, e essa preocupação de Deus para nos salvar parte daquele Deus de amor, que faz tudo o possível e que toda a revelação de Jesus, começando pelo seu anúncio, pelo seu nascimento até à cruz, toda essa história é de propósito, com o propósito de nós acreditarmos, termos fé. E a gente volta um bocadinho à mensagem de Fátima, como que em 1917 o mundo estava numa guerra tremenda, estava num período difícil da história e cá está Deus, no seu amor por nós, manda a mãe. E manda a mãe como que a libertar-nos, como alertar-nos e dizer, então, olha, se não rezarem, isto vai ser muito pior. Rezem o terço. E também com uma mensagem simples. Uma mensagem simples. Tal e qual como a mensagem de Nosso Senhor. Yeah. Bem, desculpa, irmã, mas chegou a hora de fazer o nosso intervalo para descansarmos um pouco, assim que até já, se Deus quiser. Celebrate Sunday Mass with KNXT from beautiful St. Anne's Chapel every Sunday at 7:30 a.m. and again at 5 p.m. This weekly broadcast of the Sunday Mass has become the cornerstone of diocesan evangelization, touching thousands of viewers, both Catholic and non-Catholic alike, with the Word of God and the liturgy of the Eucharist. Sunday Mass from St. Anne's Chapel, 7:30 a.m. and 5 p.m. on KNXT TV, your Catholic television station. Muito bem, muito obrigado mais uma vez por acompanhar-nos connosco nestas tardes de domingo. Também o programa é repetido às terças-feiras. E uma vez mais, um saúde especial a quem nos acompanha, tão longe como na Artísia e tão bem aqui tão perto como no nosso vale, aqui nesta mesma cidade de Fresno. Bem, antes de irmos para o intervalo, tive que interrompê-la por causa da programação em si. Desculpa, irmã, não foi por querer. Mas nós tínhamos, a senhora estava a ter uma reflexão conectando
Isto com a mensagem de Fátima. Nós estávamos a refletir no grande amor que Deus nos tem, enviando o seu Filho à Terra como para nos salvar, para nos alertar o que é a vida eterna e dar um testemunho concreto, objetivo do seu amor por nós. E estávamos a dizer que realmente nós esquecemos com esta atrapalhada da vida e como em 1917, quando o mundo estava tremendamente envolvido numa guerra de destruição, o Pai do Céu diz assim, o Jesus, eles devem se ter reunido, a Trindade Santíssima, e dizer, vamos ver se eles agora nos escutam a mãe. Porque quase sempre a mãe se escuta melhor a mãe do que o pai, não é? E mandam a mãe, mandam a Senhora a Fátima. E ela, quando vem a Fátima, vem com uma mensagem. E a mensagem é uma mensagem de conversão de vida, é uma mensagem de oração, rezar o terço todos os dias, e é uma mensagem de reparação pelos muitos pecados que se fazem no mundo. Em que ela diz, não ofendam mais a meu filho, ele está a ser muito ofendido. E depois, para ver se, para como que meter, eu diria assim, um bocadinho de medo e alertar-nos, o que é que acontece? Ela mostra o inferno às crianças em julho. Porque nós temos a tendência de negar as verdades eternas. O céu, o purgatório e o inferno. E nós vemos que nessa visão que as crianças têm, a Lúcia nem sequer queria que lhe falassem no assunto. Mas a Jacinta, então ela falava. Ela ficou extremamente tão impressionada que para ela não havia sacrifício bastante para salvar almas. E nós vemos quando ela estava muito doentinha, que Nossa Senhora, é tão carinhoso isto. A Senhora aparece-lhe, a Mãe Maria diz-lhe, Jacintinha, queres ir para o céu agora ou queres sofrer mais pela conversão dos pecadores? E ela diz, eu quero continuar na terra a sofrer pela conversão dos pecadores. Nossa Senhora diz, vais ter muito que sofrer e vais morrer sozinha. Mas ela aceitou porque ficou profundamente chocada com o sofrimento das almas, o número e o sofrimento das almas no inferno. Bem, e também aqui continua o amor de Deus. E depois continua ao longo da história da salvação. Claro, Cristo é o cúmulo, mas parece que às vezes nós precisamos assim de umas coisinhas. Manda-nos o João Paulo II, manda-nos o São Francisco, agora o Papa Francisco, manda-nos outras aparições, sempre alertar para o mesmo. Convertei-vos, não ofendais mais o meu filho. Sempre a mesma história. E é um pouco daquela lição que nós podíamos pensar, pois é a mesma história, será que ainda não aprendemos? E a resposta é ainda não. Ainda não. Ainda não. É por isso que ela tem que ser sempre repetida. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui a relembrar para que as verdades evangélicas penetram o nosso coração. Penetrem os nossos corações, é verdade. Bem, vamos ao Evangelho, antes que acabe o tempo do nosso programa. Uma vez mais, a irmã, se nos podia ler. É o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Quando chegaram a Jerusalém, uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntaram eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta, tu, Belém, terás terra de Judeia, e a ti és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá,
Depois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e pedir-lhes a informação precisa sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e caindo de joelhos, prostraram-se e adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. A palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta leitura, bem conhecida de todos nós, mas que cada vez que a lemos, sempre encontramos algo novo que nos diz, que nos chama mais a atenção. Quando a irmã lia o Evangelho, o que me ficou mais na cabeça na mente foi que os conhecidos daquele tempo, os profetas e os chefes e aquela gente toda, sabiam onde é que o menino ia nascer, sabiam, mas não foram ver, não tinham aquela iniciativa. Foi preciso vir gente estrangeira, gente de fora, para querer, não é? Para procurarem. Porque o Herodes está aqui assim como um lobo vestido de cordeiro, em que pergunta, mas não é para ir adorar, não é para conhecer o menino, mas sim é para outras razões. Está preocupada com o seu poder porque não acredita ele quem é. E como não acredita em ele quem é, tenta manipular as pessoas e manipular até o próprio menino para o seu próprio fim. Mas os reis até vêm por um caminho e saem por um outro, não é? Eu acho tão lindo isto. Quer dizer, Herodes pensa que tem o poder na mão, pensa que pode fazer tudo o que quer e Deus troca-lhe os passos. E diz, não. Quer dizer, podemos refletir aqui, eles vão por outro caminho. Depois de adorar o menino, primeiro adoram-no, reconhecem nele alguém muito superior a eles próprios. Segundo, depois de se encontrarem com o menino, eles vão por outro caminho. E nós nos podíamos perguntar todos, será que temos este encontro profundo com Deus? E este encontro transforma as nossas vidas de tal maneira que, como Nossa Senhora pede em Fátima, assumimos a conversão da nossa vida e mudamos as nossas vidas e caminhamos para a eternidade por um caminho diferente, por um caminho de santidade, por um caminho de Deus. O outro aspecto que nós podemos refletir é que Jesus nasce no meio do povo judeu, mas este povo judeu não o aceita. E são os magos, portanto, um povo pagão, que vem adorá-lo e como é que quer dizer? Desinstalam-se e têm grandes problemas para chegar ali, mas vêm. E nós aqui, uma parte da grande manifestação da Epifania é a revelação de Deus ao mundo pagão, que somos nós. Nós não somos judeus, portanto, vimos do mundo pagão.
Sim, mas bem, isso é verdade. Também outra pergunta que nós podíamos fazer é se Herodes, que por causa do poder queria matar o menino, mas ele, como pensa, é um menino, ainda tem tempo, ele não vê o menino como uma ameaça, porque é um menino. Se fosse já homem, aí talvez ia mesmo ou mandava soldados com os magos para matar o homem. Mas como é um menino, ele não vai atrás, tem tempo, só em saber onde ele está, já para ele pensa era bastante. E que isso também tem a ver connosco, não é? Nós às vezes também pensamos que temos tempo. Sempre pensamos que temos tempo. E deixamos as coisas passar para amanhã, para outro dia, para o ano. Começamos o ano novo com propósitos bons, talvez já os abandonamos. E pensamos sempre que temos tempo e não sempre vamos ter esse tempo. É uma verdade muito certa. Porque o tempo é veloz e deixa-nos atrás. Eu tinha um tio sacerdote que no dia 7 de novembro a homilia foi sobre preparai-vos porque não sabeis a hora nem o dia, e no fim da homilia caiu no altar para uma celebrar da tarde. Bem, portanto, acontece. não temos tempo. Não temos tempo, então assim vale a pena aproveitar o tempo que temos, não é? Especialmente nestes dias em que se acaba estas grandes celebrações cristãs, Natal, o Ano Novo, os Dias dos Reis, em que vamos começar em breve no tempo comum, que começa já no tempo ordinário das nossas vidas, em que é sempre bom refletir nas coisas que realmente são importantes. Se neste tempo de Natal pensamos mais na família, também devíamos pensar na nossa outra família, a família divina, para onde também um dia estarmos com eles eternamente. Bem, meus amigos, muito obrigado e até ao próximo domingo, se Deus quiser.